tudo certo nessa cirurgia, em nome de Jesus. Efésios 4, verso 14. A palavra de Deus diz assim para nós. Paulo está dizendo assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes. Solta a voz e fala assim: meninos inconstantes. Se você é menina, você fala menina inconstante. Porque se você é menino, você fala menino. Se você é menina, você fala menina, né? Para que não sejamos mais meninos ou meninas, né? Inconstantes. E olha o que acontece com o inconstante. Levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Isso é para você, brada assim: cresçamos em tudo. Amém para isso? Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Só até aqui, palavra de Deus para nossa edificação. E por hora, Vitor, pode deixar o verso 14 aí. Por hora, pode deixar ele projetado aí. Verso 14, ele é a fonte da minha inspiração para a mensagem de hoje. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Nós estamos falando durante o mês todo de março, nós estamos falando sobre firmeza e inconstância. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele declara: meus amados irmãos, sejam firmes e constantes. E eu comecei, lá na primeira quarta-feira, a dizer que parece-me que o conselho de Paulo aos Coríntios é o conselho de Paulo aos metodistas e é o conselho de Paulo aos cristãos desses dias de pandemia. Sejam firmes, sejam constantes. Trabalhamos a firmeza aqui em alguns aspectos. E hoje eu quero finalizar essa série falando aqui pontualmente sobre a constância. Comparada a uma corrida, e a gente já falou isso aqui outras vezes, mas a gente precisa às vezes repetir, massificar alguns conceitos, porque a gente aprende às vezes por osmose, né? A gente tem que bater até aprender. Comparada a uma corrida, a uma caminhada longa, a uma maratona, a vida cristã, ela tem que ser corrida com perseverança. A vida cristã, ela tem que ser corrida com constância. A gente já falou aqui que a vida cristã não é aquele tiro de 100 metros, que você percorre em 10 segundos. Pum, começou e saiu disparada. Não, vida cristã não é isso. Não adianta hoje começar ou recomeçar, não adianta ter começado ontem ou antes de ontem, com entusiasmo, com velocidade, vou fazer, vou orar, vou buscar, vou servir, e começou e não termina nem o mês. Porque antes disso já acabou o fôlego. Não adianta. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona. Ela é uma corrida de longa distância, em que você precisa de constância.
Você não pode começar a 1000 por hora, a 1.000.000 por hora, e perder o fôlego no meio do caminho. Não adianta você começar orando, como Daniel, 3 vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite, e devorando os livros da Bíblia, se daqui a pouco você vai perder esse fôlego. Que bom seria se orássemos como Daniel 3 vezes ao dia, e devorássemos a Bíblia, e fôssemos constantes nisso. Mas o que nós vemos via de regra? Nós vemos, às vezes, muito boa intenção no começo, mas falta de constância. Na sequência da caminhada, na sequência da jornada. O apóstolo Paulo, ele vai falar na carta aos Coríntios, e aí eu vou citar um outro texto, ele vai falar na carta aos Coríntios, da corrida no estádio. Paulo tem em mente os Jogos Olímpicos praticados pelos gregos, pelos romanos. Então ele vai trazer a dinâmica dos Jogos Olímpicos, ele vai falar de uma coroa corruptível, que é aquela coroa com os louros da vitória, né? E ele vai traçar um paralelo dessa coroa corruptível que os jogadores ou que os corredores ganhavam no estádio, a coroa que nós iremos receber, incorruptível, no dia da chegada, né, da linha final de chegada na eternidade. E quando Paulo fala dessa corrida, lá na carta aos Coríntios, ele diz o seguinte: nós não corremos como aqueles que não têm meta. Ele fala assim, olha, alguns correm, está lá, ó, todos aqueles que lutam e de tudo se abstêm, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. O 26, pois eu assim corro, não como coisa incerta, eu não estou correndo perdido, eu não estou correndo sem meta, assim combato, não como que batendo no ar, igual um maluco perdido, sem senso de direção. Ele diz assim, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então ele vai trazer essa aplicação prática da corrida no estádio, daquele que corre com uma meta, daquele que corre para ganhar uma coroa, daquele que corre para ganhar o primeiro lugar, com a vida cristã. E ele está dizendo, olha, a vida cristã de vocês é como uma corrida, mas vocês não têm que correr de qualquer jeito, vocês não têm que correr a vida cristã de forma desordenada, dando soco no ar, como que sem meta, como que sem alvo, não! Essa corrida, ela tem que ser marcada por constância, ela tem que ser marcada por perseverança, amém para isso, queridos? E é por isso que ele vai dizer lá na carta a Timóteo, combati o bom combate, completei tem que completar. Não adianta você começar bem a carreira, começar a 1000 por hora e não finalizar. Então, num primeiro momento, é importante entender a vida cristã, a jornada de todos nós, como uma grande corrida. Agora, a diferença é que no estádio, os corredores correm por uma medalha que vai perder o seu valor. Eles correm por uma coroa corruptível. Nós corremos a vida cristã por uma recompensa eterna. Nós corremos a nossa carreira cristã por uma recompensa que a ferrugem, que a traça não vai corroer. Amém? Para isso? Nós corremos a nossa vida cristã por uma recompensa que ninguém há de roubar de nós. E ele vai trazer essa ideia da constância. Corrida e constância. Não dá para pensar a vida cristã sem constância. É a constância que vai nos fazer chegar no final. Agora, voltando à carta aos Efésios, voltando àquela expressão, para que não sejamos meninos inconstantes, o que esse texto de Paulo aos Efésios, ele tem a nos ensinar a respeito da constância? Em primeiro lugar, e vai aparecer para você aí uma frase, tanto aqui no presencial como na transmissão, uma frase que saltou da Bíblia na leitura desse texto. Em primeiro lugar, eu aprendo que a imaturidade, ela é a mãe da inconstância. Fala assim comigo, a imaturidade é a mãe da inconstância. Escuta aqui, pessoal. Todo imaturo é inconstante. Simples assim. Seco desse jeito. Viu alguém inconstante? Analisa. Sinal de imaturidade.
O que Paulo está dizendo? Se nós formos meninos inconstantes, seremos levados por todo o vento. Menino e inconstância são duas coisas que estão juntas, ligadas. E eu hoje lendo esse texto, eu falei, meu Senhor, que coisa óbvia, e ao mesmo tempo verdadeira e profunda. E eu parei para analisar e pensar, e eu cheguei à conclusão de que a imaturidade é a mãe de toda inconstância. Toda pessoa inconstante, seja nos relacionamentos, seja na vida sentimental, toda pessoa inconstante na administração do dinheiro, na dinâmica da fé, toda pessoa inconstante é, de alguma forma, imatura. O maduro, seja o homem, seja a mulher, o maduro não é levado pelos ventos. O maduro é estável. Pode ventar. O que for. Pode acontecer o que tiver que acontecer. O maduro, o bem estabelecido, ele permanece. Está claro isso, queridos? Então Paulo, com muita clareza, está dizendo, olha, se formos meninos, seremos inconstantes. Fala assim, se formos meninos, seremos inconstantes. Agora, perceba você que o problema, então, não é a inconstância. O problema é a falta de maturidade. Porque às vezes a gente está tratando sintoma, ao invés de trabalharmos a origem do problema. Ah, pastor, fulano de meu filho é muito inconstante. Talvez o teu filho precise adquirir maturidade. Pastor, meu marido é muito inconstante. Ora está no fogo, ora está na água. Talvez ele tenha idade cronológica, mas ele seja um imaturo. Ele não amadureceu, ele é um menino. Pastor, minha mulher é imatura. Automaticamente, se tua mulher é imatura, ela vai ser inconstante. Porque essas duas coisas, elas não vão se casar. Maturidade e inconstância, ou constância e imaturidade, não vão se bicar, não vão se beijar. Está claro isso? Então, Paulo, na sua carta, ele deixa muito claro, se formos meninos inconstantes, se formos meninas, seremos levados em roda por todo o vento de doutrina. Em outras palavras, quanto mais duro, mais estável. Quanto mais maduro eu for, mais estável serei. Quanto mais maturidade na palavra eu tiver. Queridos, quem tem ouvidos para ouvir que ouça, e não se ofenda. O que a gente está precisando nesse tempo é de maturidade na palavra. Maturidade na palavra. A gente tem que entender a palavra. Sabe por que muita gente está se doendo, está morrendo espiritualmente? Porque não tem conhecimento de palavra. Não conhece Bíblia. A gente às vezes conhece Bíblia do que o pastor fala. E se o pastor não fala direito, a gente está lascado. A gente não pode, vocês não podem, me escutem, vocês não podem viver, a vida cristã de vocês não pode ser dependente daquilo que se prega só aqui. Porque aqui se prega quarta e domingo. E olha que nem é toda quarta nem todo domingo que você está conectado. Agora, comida sólida você come todo dia. Se você não comer, você morre. E espiritualmente falando, se você não se alimentar da palavra, você morre. E o problema é que você morre espiritualmente, mas continua vivo fisicamente. Esse que é o problema. É um morto vivo. Então, é muito importante nós adquirirmos maturidade na palavra. Paulo relacionou o ser menino à imaturidade do ser levado pelos ventos. Pastor, que vento é esse? Esse vento pode ser qualquer coisa. Esse vento pode ser um vento de doutrina, como se disse aqui. Esse vento pode ser uma dificuldade, pode ser um problema. Esse vento pode ser uma fofoca. Esse vento pode ser uma conversa fiada. Esse vento pode ser uma enfermidade. Esse vento pode ser o desemprego. Queridos, existe vento para todo tipo. Eu estou para te dizer que em dias de pandemia o que mais tem aí fora é vento. Não é verdade? O que mais tem aí é vento. Não está faltando é vento para tirar a gente do propósito. Agora,
se formos maduros na palavra, se formos maduros em Deus, não seremos levados pelos ventos. Amém para isso? Não seremos inconstantes. Então, a primeira lição que eu aprendo é essa, que a imaturidade é a mãe de toda constância. Não adianta querer tratar os sintomas se a origem do problema é a nossa imaturidade. E aí, querido, para a imaturidade só tem uma solução: crescer. Tem que crescer. Hoje é quarta-feira, né? Segunda-feira. Segunda-feira, Ana Paula levou as crianças no médico, no pediatra. E o Guilherme reclama de uma dor nas pernas muito grande. Quem é mãe há mais tempo sabe. Já sabe que a médica falou. Sabe ou não sabe? Isso é dor do quê? O menino está crescendo. Agora, por que muita gente não quer crescer espiritualmente? Amadurecer? Porque crescer dói. Crescer dói, querido. Então é melhor ficar criança. É melhor ficar menino. Mamando leitinho, de chupeta dentro da igreja. Ah, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não estou aqui para ficar balançando seu chocalho, não, irmão. Você chora, eu balanço o chocalho para você. Não dá. Dá para fazer isso? Fala a verdade. Não tem condição. Se vocês tiverem noção, agora eu falo para os membros da igreja, para quem tem uma aliança aqui já no altar. Se vocês tiverem noção da quantidade de pessoas que têm nos procurado de fora dessa igreja com problema, não dá para ficar balançando o chocalho para os membros da igreja, irmão. Não tem condição. Está impraticável. Você consegue entender? Tem muita gente sofrendo, minha gente. Tem muita gente precisando. Tem muita gente padecendo de todos os males que você possa imaginar. E tudo agora se potencializou. E nós, como igreja, nós precisamos gerar serviço às pessoas maduras. Os maduros precisam servir. Amém para isso? Os maduros precisam trabalhar. Os maduros precisam multiplicar dons. Os maduros precisam, pegar no arado e nos ajudar a tocar esse barco adiante. Amém para isso, querido? Você me entende? Então, a imaturidade é a mãe de toda a inconstância. Precisamos crescer, ainda que esse crescimento seja acompanhado por dores. Em segundo lugar, uma lição que eu também aprendo com o texto de Paulo aos Efésios, que a constância, ela vai te fazer vencer os ventos, as artimanhas e a astúcia que visa nos induzir ao erro. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, para que não sejamos meninos inconstantes, levados em roda. Sabe qual é a imagem que vem à minha mente? Levados em roda. Eu fico imaginando aquele bolo de feno no filme de faroeste, naquela rua deserta, que o vento sopra, aquela bola de feno vai girando assim, meio sem rumo. Sabe o que é isso, não? Sabe, né? E a imagem que vem à minha cabeça é essa. Tem muito crente que é bola de feno sendo levada pelo vento. Soprou um vento de dificuldade, soprou um vento qualquer, E aí ele está aqui, está firmado, e daqui a pouco é bola de feno. Cadê aí? Já foi. Não tem peso. Não peso corporal, porque isso a gente tem, né, irmãos? Mas não tem peso espiritual. Não tem estrutura. A gente precisa adquirir essa estrutura em Deus. Porque essa vida aqui embaixo não é moleza não, minha gente. Essa vida aqui embaixo é marcada por desafios. Sabe? Essa vida aqui embaixo é muito desafiadora, é rotina, é situação familiar, é situação financeira. Se você não tiver uma carcaça espiritual para suportar, você não dá conta. Está claro isso? Então, Paulo está dizendo aqui que a constância, ela vai nos fazer vencer o vento de doutrina, ela vai nos fazer vencer o engano dos homens, ela vai nos fazer vencer a astúcia com que muitos enganam fraudulosamente. Em outras palavras, a constância é o posicionamento que nos fará vencer. Tem vento? Tem ou não tem, irmão? Quem aqui está com pelo menos um ventinho soprando lá? Quem está? Tem uns que fazem mais assim, né? É um vento médio, então, né? É um ventinho, né, que está soprando lá. Você fez só assim, né, irmão? Não é isso? Quem está com vento lá soprando? Todo mundo tem, querido.
difícil. E até quem não está, levanta a mão. Porque sabe que se não está agora, daqui a pouco sopra. Porque assim é a vida. Não é assim? John Wesley dizia, isso é John Wesley, não é pastor Douglas não. John Wesley dizia que quando tudo ficava calmo demais, ele desconfiava. E ele desconfiava, não está agradando a Deus quando tudo ficava calmo demais, porque o diabo sossegava. Sabe como é que John Wesley media o agradar a Deus? Ele mediu o agradar a Deus pela fúria do diabo. Quanto mais furioso o diabo está, mais eu estou agradando meu Senhor. E a gente, na verdade, quer tranquilidade, né? A gente está no parâmetro errado. Se a gente for caminhar na perspectiva do fundador da igreja metodista, quanto mais tribulação espiritual, não tribulações que a gente cria, quanto mais ataques espirituais a gente sofre, mais isso pode ser sinalização de que estamos no caminho certo do cumprimento da vontade de Deus. Porque não pensa você que você vai cumprir vontade de Deus caminhando na sombra não, tá? Vontade de Deus às vezes se cumpre caminhando no deserto. Vontade de Deus às vezes se cumpre caminhando dependendo da água que vai sair da rocha lá na frente. É engano pensar que nós vamos cumprir vontade de Deus deitado na rede. Que nós vamos cumprir vontade de Deus tomando água de coco, comendo cacho de uva. Eu não sei que Bíblia você está lendo. Não é assim. As dificuldades estão aí. No mundo tereis aflições, mas tem de o quê? Tu não pode desanimar, irmão. Jesus falou assim, ó, vai ter dificuldade, mas não desanima. Mas ele fundamentou isso em quê? Eu venci, então eu venci, vocês vencem também. Aleluia! Ele venceu, nós vamos vencer. Quem nunca enfrentou um vento? Quem nunca teve que lidar com artimanha? Quem nunca teve que lidar com uma situação complicada, de astúcia? Situações difíceis que vieram para te induzir ao erro. Agora, a constância é o posicionamento que vai te levar à vitória. Seja constante, querido, não pode desistir. Amém? Para isso, tem que manter a pegada, tem que manter a caminhada. Para terminar, terceiro lugar, eu aprendi com esse texto de Paulo aos Efésios, que a constância vai gerar crescimento em tudo. Por que o diabo não quer que você seja constante? Porque ele não quer que você cresça. Muito bem. A finalidade é que você cresça. Cresça em quê? Cresça em tudo. Tudo. O relato de Lucas a respeito de Jesus é, Lucas capítulo 2, e Jesus crescia em graça, em estatura e em crescimento tridimensional, todas as áreas. O corpo está crescendo no relacionamento com o Pai, está crescendo intelectualmente. O nosso Deus é Deus de crescimento, amém, querido? Para isso. A ordem de Deus no jardim foi o quê? Crescer e multiplicar. A orientação do crescimento está no nosso DNA. Deus mandou crescer. Ok? A orientação de Deus é que o crescimento venha. Agora, olha o que diz o texto. Antes, verso 15, antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo. Se nós formos constantes, como diz o verso anterior, se nós não formos imaturos, se nós formos meninos, se nós continuarmos na pegada, se nós continuarmos na nossa caminhada, nós vamos continuar seguindo a verdade em amor, e nós vamos crescer em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo o Senhor. Veja a ênfase ou o propósito do crescimento revelado aqui no verso 16. Diga assim comigo, se nós formos constantes, nós vamos crescer. Na sua vida é assim. Se você for constante, você vai crescer. Toda vez que você deixa a inconstância tomar conta, toda vez que você paralisa algo, você deixa de crescer. Você deixa de avançar. Você deixa de romper. Então, o desafio para nós, nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo de pandemia, um tempo desafiador em todos os níveis, o desafio que a palavra de Deus nos traz é o desafio de mantermos a nossa constância. Nós precisamos continuar crescendo, nós precisamos continuar caminhando. Agora, é preciso entender que não existe constância sem maturidade na palavra. Ninguém vai ser constante se não for maduro primeiro. Ninguém vai atingir essa cadência se não tiver atingido primeiro profundidade na palavra de Deus.
Porque a profundidade na palavra é a maturidade que vai te levar a resistir aos ventos, que sopram todo dia contra a gente. Os ventos sopram todo dia, mas a palavra de Deus está à disposição da gente todo dia também. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu trabalho, seu ministério, em nome de Jesus. Amém, querido? Eu quero orar com você, eu queria que você ficasse de pé nesse momento.